Professor Silvio Lobo, saudade de ver essa garotada aí, professor? Muita, muita, muita. É uma festa bonita, a festividade de Campo Grande, incluindo este jogo, é sobretudo emblemático, porque não apenas nos faz recordar os bons tempos do Operário Comercial, mas nos faz rever aqueles atletas que fizeram sucesso e deram, sobretudo, à nossa torcida campograndense a alegria de ver o futebol bonito como hoje está sendo praticado aqui. Professor, até que ponto também já existe uma evolução no que a federação está fazendo com a chegada, por exemplo, da televisão também, no Campeonato Sul-Mato-Grossense? Há uma esperança de repente, ver os grandes times do futebol sul-mato-grossense participar de uma Série B, de uma Série A? Eu acredito que sim, é possível. Eu acho que falta uma mobilização maior, uma campanha maior pelo futebol, né, para trazer a torcida. E isso vai fazer com que as coisas se multipliquem e dê condições para efetivamente amanhã termos novos públicos, novas equipes e um futebol mais forte em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A gente viu em alguns estados, por exemplo, a participação do poder público foi efetivo, foi fundamental, por exemplo, para que Pernambuco, por exemplo, tivesse 2 equipes na Série A, na Série B também. Isso também passa, de repente, por uma campanha dos órgãos públicos, professor? Eu acho que o órgão público deve ser um mobilizador, né? Deve ser o implementador de ações, deve ser o multiplicador de condições, mas, sobretudo, também a ponte necessária entre o clube e entre as entidades privadas, as empresas, as grandes indústrias e o grande comércio, que são aqueles que apoiarão efetivamente os clubes para um grande trabalho como esse. Isso tem que partir do poder público, de chamar essas empresas a ajudar, a incentivar com incentivos fiscais. Isso pode ser revisto aqui no estado? Eu penso uma coisa, sabe? Eu acredito que, como a gente vive num momento de troca e de parcerias, as parcerias entre os clubes e as grandes empresas pode passar por um processo público de incentivo. Eu acredito que é possível isso, mas é preciso se estudar muito bem, criar legislações de apoio para as empresas, para que elas também possam dar apoio ao futebol, como as outras modalidades de esporte também. O município tem o fundo de apoio ao esporte, que é mais ligado de alto rendimento das outras modalidades esportivas, né? E o prefeito anunciou que vai lutar na tentativa de aumentar, inclusive, o percentual para isso. Isso é necessário também, professor, para passar pelas outras modalidades? Eu penso o seguinte, eu acho que o FAI, que é o Fundo de Apoio ao Esporte, ele tem um recurso orçamentário pequeno. É preciso que a gente implemente, por isso a Fundação implemente recursos privados, incorporando-se a esse recurso público para permitir efetivamente que tenhamos uma condição de dar um apoio mais sustentável às equipes, aos atletas e às competições. Hoje, dentro do que a FUNESP tem, ajuda, pelo menos, em tese, alguns atletas. Ajuda alguns atletas e algumas equipes, né? Não o profissional, é mais o amador e especialmente os esportes olímpicos. Mas eu acredito na possibilidade de se estudar um meio e condições de se criar essas condições de incentivo a empresas para aplicar no futebol. Para encerrar na semana que passou, o Ministério dos Esportes anunciou, juntamente com a grande empresa Petrobras, diversos apoios, e inclusive Mato Grosso do Sul teve 84 atletas participando. Isso significa que aqui é um celeiro de atletas mesmo? Eu tenho certeza absoluta, Campo Grande e Mato Grosso do Sul tem um potencial humano extraordinário. O que nos falta ainda é uma implementação de uma política mais abrangente, mais forte, mais pesada, mais incisiva, com o aporte de recursos privados, junto com os públicos, em parcerias público-privadas, para permitir efetivamente que esse potencial seja manifestado como grandes atletas, como grandes competições. Nós precisamos trazer grandes competições para produzirmos grandes atletas. Temos que trazer grandes treinadores para produzirmos grandes treinadores. Esse é o processo essencial.